Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Maica Castro e quero trabalhar um título com você que é Como eu sei que pertenço verdadeiramente a Deus. Como é que você tem essa certeza? Aí você pode dizer, não, Maica, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Esse é só o primeiro passo. E eu costumo dizer que é o passo mais fácil. Eu quero que você pare para se examinar e deixe o Espírito Santo sondar o teu coração para convencer se tem algo que você precisa mudar e que talvez isso fez com que você deixasse de permanecer em Deus. Tem pessoas que já têm dons espirituais, tem pessoas que têm títulos, tem pessoas que têm promessas da parte de Deus, revelação, tem pessoas que têm grandes caminhadas e que a algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, pode ter se perdido, ainda que esteja dentro da casa do Pai. Uma amargura, um rancor, uma falta de perdão, talvez um sentimento de culpa, e tantas outras coisas que fazem com que sirva de uma pedra de tropeço. Pode ter te feito ficar enganado, enganada, achando que está até caminhando e fazendo a obra de Deus, mas está fazendo sem Deus. A prova cabal que eu permaneço nele e que eu pertenço a ele e não ao diabo é exatamente a minha caminhada em busca de andar me purificando diariamente, me santificando diariamente. Não quer dizer que você e eu não venhamos a falhar, pelo contrário, é eu não andar numa prática de algo errado. Que o pecado seja algo que aconteceu como um tropeção, mas não com algo que eu fiquei, eu permaneci. E não adianta fazer de forma religiosa, quase que diariamente, Senhor, me perdoa, eu pequei. Ou já pensar em pecar, sabendo que depois de pecar, eu peço perdão. Uma pessoa verdadeiramente que faz isso, não mostra que de fato está arrependido. O arrependimento traz frutos dignos de arrependimento. Traz uma tristeza profunda e uma vergonha no sentido de mudança, de fazer diferente. A partir do momento que não há esse peso, essa tristeza, porque eu magoei o Espírito Santo, um coração quebrantado, um coração contrito, que não tem nada a ver com necessariamente estar chorando, porque nem sempre quando se chora se arrepende. O que mostra verdadeiramente que eu me arrependi são frutos que eu produzo digno de arrependimento. Quem mentia, não minta mais. E assim, vários pecados eu poderia citar. Aí você pode dizer assim, tá, Maica, eu já entendi, mas prova para mim tudo isso que você falou através da palavra. A Bíblia diz, e é um texto extenso, mas nós vamos ler, lá em 1 João capítulo 3, assim, a partir do verso 3. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quem vai te purificar? Você mesmo. Quem é que vai buscar a mudança? Quem é que vai deixar de promiscuidade? Quem é que vai deixar da mentira? Quem é que vai deixar da bebedice? Quem é que vai deixar do adultério? Quem é que... Você, eu vou deixando, eu vou examinando a minha vida. E ele diz que todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo. É uma coisa progressiva e constante. Como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, há uma diferença entre eu praticar e eu pecar. Pequei. Outra coisa é, pequei hoje, pequei amanhã, pequei. Isso já é uma prática.
Já faz parte do meu caráter. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, Jesus. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece. Não é algo que eu só passei. Eu cheguei em X local e lá fiquei. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador e permaneci ali. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Se de fato eu, vivenciamos a Cristo na prática, eu não vivo mais nesse hábito de praticar o pecado. E aí ele diz: todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Mas eu aceitei Jesus. Mas nada mudou da tua vida. Ou a área X nunca mudou, você nunca o conheceu. Eu nunca o conheci, eu nunca vi. Não sou eu que estou te dizendo. É a palavra de Deus. 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, mas como ele é justo, assim como ele é justo. 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o pecado o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Se você vive uma vida que ainda guarda rancor, ainda guarda amargura, ainda mente, vive uma vida de mentira, ainda é alguém insubmisso, ainda não busca amar o teu próximo como a você mesmo. E assim, tantas outras coisas que eu poderia citar, e você tá aí na memória, talvez alguma coisa que você sabe que você precisa consertar. Ele diz que essa pessoa que vive uma vida de prática de pecado, ele diz que essa pessoa pertence ao diabo, porque o diabo vem pecando desde o início. Verso 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E aí a diferença: pecar, praticar, viver um hábito. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Quem pratica os princípios bíblicos, quem vive uma busca constante de praticar o evangelho, de praticar a palavra por completo, de buscar ser imitador de Cristo, essa pessoa pode trazer a consciência tranquila que permanece em Deus e pertence a Deus. Mas, se alguém vive uma vida de hipocrisia, como Jesus falou, aquele povo honrava com os lábios, mas o seu coração estava longe dele. Falando como está na Bíblia, aquele povo esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que eu faço tem que estar alinhado com a palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 2, assim, verso 3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então não é o fato de eu conhecer a palavra necessariamente que me faz alguém
que verdadeiramente conheço a Deus, mas é alguém que pratica o que conhece, a palavra de Deus. Porque essa pessoa que conhece, mas não vive, ele diz que essa pessoa é mentirosa e a verdade não está nela. Verso 5, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Eu afirmo. Pode dizer assim, eu afirmo que permaneço em Deus. No dia que eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu continuo buscando me purificar, me santificar. Se erro, eu busco consertar. Não vivo no hábito do pecado. Se essa pessoa vive buscando praticar o Evangelho, praticar a palavra de Deus, praticar os princípios de Deus, essa pessoa permanece nele e pode trazer a consciência de que realmente pertence a Deus. A Bíblia diz, lá em Romanos 8:14, assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem tem te guiado? As tuas decisões são pautadas em quê? Na tua alma, no teu desejo, no teu querer. Quando eu fico irada, eu dou vazão à minha ira. Quando eu fico com raiva, eu dou vazão e xingo, e esculhambo, e perco o controle. Quando alguém me fere, eu também ataco. Eu sou alguém murmurenta, eu sou alguém que vive a prática da maledicência, vivo falando mal do outro, eu sou alguém invejoso, invejosa, alguém ciumenta. Isso quer dizer que verdadeiramente você não permanece em Deus. E que talvez muita coisa ainda está lá dentro guardada, muitas feridas que não te permitem avançar em Deus. E que talvez não é só de forma de boca dizer eu aceito a Jesus, mas a partir dali eu preciso confessar a Jesus com a minha boca, mas a partir dali eu preciso realinhar a minha vida. Eu preciso consertar as áreas que eu preciso consertar, para que eu possa verdadeiramente dizer que eu sou filha de Deus, filho de Deus. Eu não ando guiada, direcionada, liderada pela vontade da minha carne, pelos desejos da minha carne, mas pelo Espírito Santo de Deus, pelos frutos do Espírito, pela paciência, pelo domínio próprio, pela mansidão, pelo amor, pela alegria e tantas outras coisas. Há pessoas que se perderam em meio à caminhada. E no meio desta caminhada, que até começaram a caminhar, mas não permaneceram, e que podem ter se perdido, e que às vezes está fora das quatro paredes da igreja, mas também às vezes está dentro das quatro paredes da igreja, vivendo uma vida de auto-engano, de hipocrisia, achando que está tudo bem, e às vezes enganado ou enganada por dons. A Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala que terão pessoas que vão dizer Senhor, mas em teu nome. Aí você vem a lista de coisas que podem ser citadas. Eu curei, eu profetizei, vidas foram restauradas, falando com as minhas palavras. E sabe o que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Às vezes nós estamos entregues ao nosso próprio engano, ao nosso próprio coração que é corrupto, e achamos que está tudo bem. Há pessoas que querem medir que está agradando a Deus pela sua vida, que às vezes aparentemente não lhe falta nada. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa, Deus é comigo, Deus está me abençoando. Houve um povo que saiu do Egito, que andou 40 anos rodando em círculos, que não lhe faltou comida, as suas vestes não se desgastaram,
e ainda assim eram rebeldes do início ao fim e foram entregues ao seu próprio engano, ao seu próprio coração, porque não permaneceram em Deus, foram mortos e não chegaram a provar da promessa. Então não é mensurado necessariamente pelo que você tem, que de fato eu e você agradamos a Deus, mas é uma boa consciência tranquila. E para finalizar, eu quero ler esse versículo que diz lá em 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Nós precisamos manter a fé, ter uma consciência boa, tranquila, crendo no nome de Jesus. Porque tiveram alguns que se perderam, naufragaram. Talvez estavam em alto mar em Deus, em determinado momento, se perderam, começaram a fazer aquilo que não agradava ao Senhor, mas o seu próprio coração. Andavam em hipocrisia, em mentira, em engano, em amargura, em rancor. Títulos não é garantia de salvação. Dinheiro não é garantia de salvação. Estar indo à igreja, sendo um membro, um congregado, não é garantia de salvação. Conhecer as escrituras não é garantia de salvação. O que é garantia de salvação, então, missionária Maica? É os ter dons, não é garantia de salvação. Então, o que é a garantia de salvação? É buscar andar como Jesus andou. É me purificar, para que eu não venha naufragar, como ele está falando dessas pessoas aqui, lá em 1 Timóteo 1,19. Tais pessoas se perderam em meio à caminhada e naufragaram na fé. Não permaneceram. O diabo os enganou. Se você é essa pessoa que se perdeu em meio à caminhada, se você tem coisas no seu coração que sabe que Deus está te incomodando e que talvez esteja há anos com isso guardado, que essa palavra venha diretamente ao teu coração, que seja uma palavra de exortação, de conserto, que você possa buscar arrumar aonde precisa arrumar. E entender que o Espírito Santo está falando com você. Que sirva para você se examinar. Que você receba essa palavra da parte do Senhor. Eu peço a você que curta. Eu peço a você que compartilhe nos grupos que você faz parte. Para amigos. Comenta. Se você não se inscreveu, se inscreve. Que Deus te abençoe. Fica na paz. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir e quiser.